Olá, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero nesta manhã compartilhar com você o texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 8. Diz o seguinte: depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: sai da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Espere um pouco mais. Ontem saiu o decreto do nosso governador. O decreto, na verdade, ele não está liberando o uso do templo. Ele está orientando como as igrejas devem proceder a usar o templo. Então, existem algumas recomendações. Pessoas acima de 60 anos não podem ir ao templo. As pessoas que vão ao templo devem ir com máscara. Ali na entrada do templo tem que ter um tapete molhado em água sanitária para higienizar o solado dos calçados. Mas deve haver também um recipiente com álcool em gel ou álcool 70%. Deve ter também um termômetro infravermelho, que atualmente não se encontra no mercado em Goiás. É preciso pedir pela internet e demora aí até 20 dias para chegar. E o preço já foi lá para cima. Então, dentro do templo, as pessoas precisam ficar até 2 metros distante umas das outras, significando que nada de aperto de mão, nada de abraço, nada de beijos. Nós precisamos, ao terminar o culto, cada um vai para a sua casa, nada de cafezinho, nada de confraternização, nada disso. Então, as igrejas devem ocupar apenas 30% do espaço físico. Então, a nossa igreja tem muito espaço físico, mas a maioria dos nossos membros são irmãos e irmãs que estão acima dos 60 anos de idade. Nós precisamos obedecer a Deus. E nós amamos a Deus, irmãos e irmãs, quando nós prestamos culto a Ele. Quando nós servimos a Deus com alegria. Quando temos a liberdade de cultuar ao Senhor. Lá no livro de Êxodo, quando Moisés se apresenta diante de Faraó e diz que Deus havia falado para ele: deixa o meu povo ir para que me sirva no deserto. O Faraó começou a fazer restrições. Mas Moisés disse: não, é todos, Deus quer que todos vão celebrar. E eu entendo, irmãos e irmãs, que nós já esperamos um tempo. E que nós podemos esperar ainda um pouco mais. Nós estamos obedecendo a Deus quando cultuamos a Ele em espírito e em verdade nos nossos lares.
Nós estamos com saudade do templo. O salmista Davi expressou da alegria dele estar no templo. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 84, ele diz que o pardal encontrou casa, a andorinha fez ninho para si. Eu também desejo estar nos teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Então é importante nós cumprirmos aquilo que diz a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, ele diz que nós devemos obedecer às autoridades instituídas. Mas lá no verso 8 do capítulo 13 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós devemos amar o nosso irmão, a nossa irmã. E eu entendo, queridos, que quando nós cumprimos as determinações, nós estamos amando os nossos irmãos. Nós queremos estar no templo, sim, mas é tempo de esperar. O dilúvio acabou, 40 dias parou a chuva, mas Noé não saiu da arca. Noé esperou ainda 150 dias. Aí a arca parou no Monte Ararat, mas ele não saiu. Ele ficou esperando. Ele soltava um corvo todos os dias, até que o corvo não voltou. Depois ele passou a soltar uma pombinha. E a pombinha voltou numa determinada tarde, trazendo uma folha de oliveira no bico. Quando Noé soltou a pombinha no dia seguinte, ela não voltou mais, porque ela havia encontrado lugar. Mas veja, Noé não saiu da arca. Ele precisava esperar um pouco mais. E olha que o tempo diz claramente que durou exatamente um ano. Um ano até que Noé e sua família puderam sair da arca. Eles saíram para celebrar a Deus. Eles saíram para ser abençoados por Deus. Então eu quero destacar mais uma vez o que a lição da arca nos ensina. A lição da arca nos ensina que nós devemos obedecer a Deus em todas as coisas. Noé fez tudo conforme Deus havia determinado. A lição da arca nos ensina também a depender de Deus. Eles ficaram um ano na arca. Era uma dependência total de Deus. A lição da arca nos ensina a termos paciência. A tempestade acabou, 40 dias e 40 noites de chuva, mas não era o momento de sair. Ainda precisou 150 dias e precisou de mais outros meses até que um ano se completou e Noé e sua família saíram da arca. Eu espero que não fiquemos um ano todo sem nos reunir. Eu espero te ver em breve, poder te abraçar, poder te cumprimentar, podermos celebrar a Deus juntos. E a minha oração é que Deus dê a você a condição necessária para obedecer a Deus em tudo, mas que Deus lhe dê as condições de tornar-se mais dependente dEle. Que Deus lhe dê a paciência necessária para esperar o momento certo. Tenha um dia abençoado. Amém.